Agora a gente vai terminar. Aos olhos de Freud, o significado primário deste caso clínico na época da sua publicação era claramente o apoio que proporcionava para as suas críticas a Adler e mais especificamente a Jung. Eles não aceitavam a questão da sexualidade infantil. Havia ali evidência conclusiva para refutar qualquer negação da sexualidade infantil. Jung, eu já falei para vocês que tinha uma origem protestante e Adler, eu já expliquei para vocês que em Levíticos a questão da homossexualidade é recusada, natural, né? Todavia, muitos mais proveitos de alto valor surgiram do tratamento, embora uma parte destes já tivesse sido dada a público no intervalo de 4 anos entre a elaboração do caso clínico e sua publicação. Havia, por exemplo, a relação entre as cenas primárias e as fantasias primitivas. As cenas primárias são cenas que a criança vê, né? E aí, ao mesmo tempo, ela desenvolve fantasias em torno dessas cenas que ela assiste. Que conduziu diretamente ao obscuro problema da possibilidade de que o conteúdo mental das fantasias primitivas pudesse ser herdado. Isso foi examinado na Conferência 23 das Conferências Introdutórias de 1916 e 17, mas depois foi elaborado nos trechos adicionais das páginas 77 e 120 seguintes. Outra vez, o notável material da seção 7, que trata do erotismo anal do paciente, foi utilizado por Freud em seu artigo As Transformações aqui está traduzido por do instinto, obviamente que não é, de 1917, na página 155 adiante. Já expliquei para vocês que o próprio editor diz que vai botar tudo no mesmo saco e chamar das Trieb e Instinct de instinto. Então ele mistura o que é do bicho, o homem, com o que é da pulsão do ser humano falante. Nós, seres falantes, que temos o sujeito do inconsciente, que não somos só um real com imaginário, que somos um RSI. Bom, ainda mais importante foi o esclarecimento dado pela presente análise sobre a primitiva organização oral da libido, que, em certa medida, é discutida adiante nas páginas 133 e 134. A primeira referência publicada de Freud a essa organização era de um parágrafo acrescentado em 1915 à terceira edição dos seus 3 ensaios de 1905. A gente lembra também, da Standard Edition, tá? Está no volume 7º, na página 204. A gente lembra que no caso Dora, ela tem um relato da criança chupar o dedo e pegar o lobo da orelha com outra mão. O prefácio a essa terceira edição traz a data de outubro de 1914, exatamente o mês durante o qual escrevi o artigo sobre o Homem dos Lobos. Parece o prefácio dos 3 ensaios da teoria da sexualidade, tá? Parece provável que o material canibalístico revelado nessa análise tenha desempenhado um papel importante na preparação do caminho para algumas das mais significativas das teorias de que Freud se ocupava neste período. As interconexões entre incorporação
identificação, a formação de um ideal do eu, o sentimento de culpa e os estados patológicos de depressão. Algumas dessas teorias, lembra que eu falei que foi um período muito rico? Algumas dessas teorias já haviam sido expressas no último ensaio de Totem Tabu, escrito em meados de 1913, e no artigo sobre o narcisismo, concluído em princípios de 1914. Outras iriam aparecer em Luto e Melancolia. Este último só foi publicado em 1917, mas foi-lhe dada a forma final no começo de maio de 1915. Muitas das ideias que contém haviam sido colocadas diante da Sociedade Psicanalítica de Viena a 30 de dezembro de 1914, apenas algumas semanas após a redação deste caso clínico. Isso quem compila é Jones, num texto de 1955, na página 367. Talvez a principal descoberta clínica seja a de revelar a evidência do papel determinante desempenhado na neurose do paciente pelos seus impulsos femininos primários. Aí que não se acerta isso no Levíticos. Seu marcado grau de bissexualidade era apenas a confirmação de pontos de vista há muito defendidos por Freud, que datavam da época de sua amizade com Fliss. Nos seus escritos subsequentes, porém, Freud deu ainda mais ênfase ao fato da ocorrência universal da bissexualidade e da existência de um complexo de Édipo invertido ou negativo. Essa tese recebeu sua expressão mais clara no trecho sobre o complexo de Édipo completo, no capítulo 3 de O Eu e o Isso, traduzido para o inglês de O Ego e o Id, Das Ich. Das es ficou o ego e o id. Eles preferiram usar um termo latino. Por outro lado, reside com veemência de 1923, tá? Por outro lado, resiste com veemência a uma tentativa de interferência teórica no sentido de que os motivos relacionados com a bissexualidade são os determinantes invariáveis do recalcamento. Isso está na página 138 e seguintes. Problema a que Freud se referiu extensamente pouco depois em Uma Criança é Espancada, que é de 1919, está na página 248 e seguintes adiante. Finalmente, talvez seja legítimo chamar a atenção para a extraordinária habilidade literária com que Freud expôs o caso. Estava diante de uma tarefa pioneira de fornecer um relato científico de eventos psicológicos de novidade e complexidade jamais sonhadas. O resultado é de um trabalho que não apenas evita os perigos de confusão e obscuridade, mas também prende a fascinada atenção do leitor do princípio ao fim. Gente, sobretudo os lacanianos. A gente lá no mundo lacaniano, eu andei por lá, a gente não tem noção do trabalho que foi a construção de uma Standard Edition. Vocês reparam que foi publicado aqui, foi publicado ali, e tem um monte de nome em alemão que eu fui pulando, eu só dei as datas. Então, eles, para fazer essa compilação toda e organizar e criar uma Standard Edition, não foi fácil. Aí chega, o camarada vai, tá errada a tradução. Isso tá. O Lacan já mostrou que tá, mas nem por isso o Lacan falou, vamos acabar com a Standard Edition. Por quê? Porque ela era prática. Então, a correção está certa. Agora, então, por que não se faz como está feita? Pelas páginas. Porque aí simplificaria para todos nós. Não faz. Então, eu prefiro ler pela Standard Edition. Agora, de qualquer maneira,
Vocês reparem que esses editores, Alex e o Stretch, não eram imbecis. Eles conheciam a obra do Freud. Eles não eram uns ignorantes. A gente fica sempre com a imagem do que a gente leu, a Situação da Psicanálise de 1953, Variante do Tratamento Padrão, enfim, a direção do tratamento, os princípios do seu poder, agora mesmo as brigas, aqui que ele está ressaltando no discurso de Roma, falando do Barrett, falando enfim. Mas houve um corpo, a IPA é uma instituição forte, potente. Tinha gente que sabia, que dominava o que o Freud estava fazendo, que estava dedicado àquilo ali. Enquanto que outros estavam organizando e criando, de fato, uma formação que era uma forma, na verdade, para fazer egos. O Lacan estava certo, mas o pessoal da edição estava trabalhando. Eles trocaram termos, só que o detalhe é o seguinte, o Freud sabia inglês perfeitamente e ele falou nada. Eu tenho uma edição que é passada do alemão para o francês, que Freud já aprova. Concordo. Depois ela é passada para o espanhol. Então, e Freud está lá apoiando. Então, quer dizer, ele não foi... ninguém escondeu dele o que estava fazendo. Por que ele aceitou? Eu não sei. Que ele concordasse, não, porque ele continuava chamando pulsão de pulsão, o ex de ex, o is de is, e assim por diante. Ele não fazia confusão. Mas houve um consenso lá que funcionou assim. Tá? Que Lacan fez um grande favor de dar os termos para a gente, fez. Agora, todos os termos em alemão, e os mais importantes, todos que o Lacan se refere, estão lá no volume 24, até em português, e estão escritos em alemão. Vocês podem achar em que página está a palavra Bahnungen, Unbewusst, lá o que vocês quiserem. Está tudo lá, na própria edição do 24, no volume 24, tá? Até é bom para nós lacanianos a gente saber que a IPA não é toda bichada. Ela tem uma grande qualidade aí, senão não existia nem o Lacan, não tínhamos chegado nem no Lacan. Lacan só entrou lá para 1930 e tal, né? 30 e poucos. Então, essa gente estava trabalhando desde o começo, tá? Bom, ficamos aqui. Agora a gente vai começar o que eu já disse que está mal traduzido, porque em português ficou como História de uma Neurose Infantil, quando na verdade o nome é Da História de uma Neurose Infantil. A gente vai começar a ler da próxima vez.